Estamos começando, de fato, um novo ano. Alguns dizem que o Brasil só funciona pós-carnaval. Aqui na nossa igreja a gente tem declarado há anos que desde o dia 1º, para nós, já existe um tempo de Deus, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova oportunidade de vida, da gente viver, da gente se planejar, de estarmos na presença de Deus e de vivermos o que Deus tem para as nossas vidas. E quando eu pensei nesse tema de tomar um posicionamento, estamos precisando hoje de crentes que se posicionem. Eu preparei aqui para tratar com os irmãos apenas 3 questões relacionadas às nossas vidas, para que possamos, neste ano novo, aproveitando o gancho da ceia, que vamos participar daqui a pouco, da gente se posicionar. Para entender essa questão, eu quero ler um texto com os irmãos, o ensino de Jesus, um texto que ele é muito conhecido. Jesus está falando especificamente de algo neste texto. Você vai entender, mas ainda assim eu quero pegar parte deste texto, a ideia deste texto que Jesus trouxe, para a gente colocar em prática nestas áreas das nossas vidas. Se você trouxe sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Glória a Deus. Deus é bom. Falando em Bíblia, ainda tem na portaria a programação para a leitura da palavra do Senhor, né? E caso você queira, ainda dá para você ler a Bíblia esse ano todo. Eu estive pregando numa igreja ontem, uma igreja bem menor do que a nossa, mas, curiosidade, eu fiz a pergunta, num auditório talvez lá de umas 50, 60 pessoas, eu perguntei: quantos já leram a Bíblia toda aqui? Irmãos, acho que uns 6 ou 7 levantaram a mão. A maioria esmagadora dos crentes nunca leram a Bíblia toda. Pastor, por que eu tenho que ler a Bíblia toda? Não, você não tem que. Agora, se você for inteligente, sábio, você vai ler a Bíblia inteira. Por quê? Porque na Bíblia, a palavra de Deus, existe ensinamento para todas as questões das nossas vidas. Você quer ter uma vida abençoada? Não é campanha que vai resolver, é posicionamento. E um dos posicionamentos que o cristão tem que tomar na sua vida, e eu estou te falando isso para te encorajar nesse ano de 2023, como eu disse, ainda dá tempo, nós estamos no dia 8, de você ler a Bíblia. A Bíblia, essa programação que nós temos é para o ano inteiro, você lê 2 capítulos por dia. Ou seja, quando chegar no final do ano, você vai conhecer coisas que talvez você nunca tenha lido na Bíblia. Você vai encontrar histórias que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essas histórias, sobre pessoas. Você vai ler sobre genealogias. Você vai entender coisas assim tremendas que talvez estejam acontecendo na tua vida, na tua família. E Deus vai te dar estratégias baseadas em sua palavra para que você tenha uma vida melhor. Quando eu falo de ler a Bíblia, eu não estou aqui brincando. Tem Bíblia na portaria, se você quiser comprar, tem lá à disposição. O valor que vende-se ali é o valor que nós pagamos na loja, tá? Você compra, você dá para os teus filhos, invista na vida deles, enfim, mas leia a Bíblia. Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo, e está chegando esse tempo. Aliás, eu acredito que nós já estamos vivendo esse tempo. Que tempo é esse? Que Jesus disse que no final dos tempos, o amor de muitos ia esfriar, e muitas pessoas seriam enganadas, porque não conhecem a palavra. Então, leia a Bíblia enquanto você pode.
Graças a Deus, no Brasil é permitido ler a Bíblia, carregá-la onde você quiser, ninguém vai te cobrar. O máximo que podem tentar é talvez tirar um barato da tua cara porque você está carregando uma Bíblia. Mas isso para mim também nunca me incomodou, não ia ser agora que iria incomodar. Leia a Bíblia, e é por isso que a gente tem aqui nos cultos como se fosse uma escola. Cito vários textos, a gente lê, a gente procura, a gente entende e a gente pratica. Quem pratica a palavra de Deus sai na frente. Lucas capítulo 24, versículo 25. 14, perdão, desculpa gente, 14. Lucas 14, 25. Perdão, calma, não fiquem nervosos. Jesus amado, nem joga tomate, nem pedra, nem sapato, tá? Lucas 14. Capítulo 14, versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, para essa grande multidão, disse, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí ele dá um exemplo, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? 29. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. 30, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O outro exemplo que Jesus dá, 31, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. 32, se não for capaz, ele enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Baseado nesses dois exemplos, 33 e último, Jesus diz assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Só até aí. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, e eu não estou aqui para ficar massageando o seu ego, a sua vida, com mensagens de autoajuda, tipo assim, Deus te fez para ser um vencedor, Deus te fez para conquistar, irmão, isso aí está tudo escrito na Bíblia. Eu já falei aqui e repito, esse negócio de ficar indo em campanha, em culto, para resolver problema financeiro, para resolver problema emocional, conjugal, esse não é o âmago dos cultos. Culto é para Deus, é o momento que você vem para adorar a Deus, o teu Deus, aquele que deu a vida para você, aquele que está com você todo dia, aquele que vela pelas nossas almas, aquele que nos ajuda diariamente. Esta é a razão do culto. Claro que durante o culto para Deus, a gente tem a oportunidade de falar com Ele, e nessa oração, geralmente a gente expõe a nossa vida e o que nós estamos precisando. Quando nós entendemos isso, de vir à igreja para adorar a Deus, a gente não vai cair naquela situação da maioria dos crentes de hoje e do passado, que quando estava numa situação difícil, estava aos pés do Senhor, quando a situação melhorou, se afastou do Senhor. Nós estamos vivendo hoje essa questão, e por conta dessa questão de não ter esse entendimento, falta na vida de muito cristão posicionamento, tomar posição.
Eu tenho falado aqui, irmãos, não é brincadeira. Eu tenho falado isso aqui desde o final da pandemia. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo difícil na nossa nação. O Brasil precisa de oração. E não é aqui quando a gente pega a bandeira no culto de ceia e ora. O Brasil precisa de oração todo dia. Porque a gente está entrando e caminhando para uma situação muito difícil. É óbvio que nós temos um Deus, é óbvio que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu particularmente, Diego, oro e creio que Deus ainda vai agir nessa nação de uma forma gloriosa. Eu, Diego, estou falando isso, do jeito dele, da forma dele. Ele é Deus, ele sabe o que é melhor para o Brasil. Mas a igreja precisa se posicionar, e a posição de igreja é a posição de oração, é posição de gente que entende a situação, é posição, como Jesus disse, está lá em Mateus 24, que vai chegar um tempo em que as pessoas não vão acreditar mais, que as pessoas vão desdenhar, que as pessoas vão... E hoje o que você vê por aí, de pregadores, de líderes, tomando decisões, pregando heresias, pregando mentiras. Hoje o que mais tem são pregadores que estão falando, que eu disse há pouco, essa autoajuda. É importante? Sim, é importante. Mas a igreja precisa ouvir a verdade. Se eu e você conhecermos a verdade, Jesus disse que a verdade nos libertará. Eu preciso pregar para você aqui a verdade. E essa questão de posicionamento é muito importante. Primeira questão, posicionamento familiar. Acho que o cristão, a cristã, ele tem que ter um posicionamento de cristão, de cristã. Eu sou cristão. Ou no popular, como dizem por aí, eu sou crente. Você é crente. Até essa questão de falar que é crente, muita gente tem vergonha. Porque aí surgiu a palavra gospel, né? Que do inglês para o português é evangelho. Então muita gente fala, não, eu não sou crente, eu sou gospel. Irmão, você tem que se posicionar. Se os teus amigos ou as pessoas que se dizem amigas de você, quando você se posiciona, fala, eu sou cristão, eu tenho os meus direitos e também tenho os meus deveres, eu conheço a palavra de Deus, eu me posiciono segundo a palavra de Deus acerca das circunstâncias, das situações que nós estamos vivendo hoje. É preciso ter um posicionamento. Igreja de Cristo se posiciona. Nesse texto aqui específico, Jesus está falando sobre quem o segue. Jesus diz o seguinte: se você quer ser meu discípulo, se você quer participar dessa caminhada comigo, você precisa tomar uma posição. Primeiro, se você amar a sua família mais do que a mim, o texto diz, você não serve para ser meu discípulo. Nossa, pastor, que pesado é. Por isso que Jesus ensinou, por isso que está no Velho Testamento. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Amém? Já ouviu falar sobre isso? Deus é o primeiro. Eu não vou deixar de amar minha mulher, eu não vou deixar de amar meu filho, minha nora, os meus netos, os meus irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, pessoas com quem eu me relaciono. Não vou deixar de amar, eu os amo, assim como eu amo vocês. Mas eu vou amar e determinar na minha vida que Deus é o primeiro lugar. Se eu tiver que escolher, eu escolho Deus em primeiro lugar na minha vida. É uma posição que Jesus está falando para eles. Porque muita gente, e Jesus já sabia, aquele monte de gente, a multidão, imagina, uma multidão seguindo Jesus. E como eu já disse em outras ministrações, Jesus tinha essas sacadas de estar andando, muita gente atrás, aí ele parava e virava para ela, para a multidão. Aí ele virou e falou assim, olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês têm que tomar um posicionamento. Se vocês amarem as outras coisas mais do que a mim, você não serve para ser meu discípulo. Você precisa tomar um posicionamento, você precisa decidir o que você quer para a tua vida. E ele ainda dá um exemplo. Ele fala, se você vai construir algo e não tem o dinheiro para terminar, é melhor você não começar, para você não passar vergonha.
Se você vai brigar com alguém que é mais forte que você, que tem o dobro de soldados seus, e se você vê que você não tem condições de vencer, é melhor você tentar um acordo de paz. Da mesma forma, Jesus disse, do mesmo jeito, esse último versículo que nós lemos, ele disse: quem não renunciar a tudo o que possui, ou seja, quem não deixar de lado casa, carro, dinheiro, bens, não serve para ser meu discípulo. Parece que Jesus foi duro aqui. Não, ele está só querendo que você tome um posicionamento. Ele não está falando para você abrir mão da tua casa, do teu carro, do teu dinheiro. Não. O que ele quer dizer é o seguinte: que isso não tome o lugar no teu coração, o lugar que pertence a Deus. Porque Deus é primeiro lugar na vida do cristão, ou pelo menos deveria ser. Quando eu tomo essa posição, eu venho à igreja, eu vou aos cultos. Por quê? Porque eu sei que Deus vai estar ali e Ele é o primeiro na minha vida. De quebra, na igreja, eu vou ter comunhão com os meus irmãos, eu vou ouvir uma palavra de Deus para o meu coração, eu vou poder adorar a Deus, cantando louvores, trazendo dízimos, ofertas, eu vou ter um relacionamento com Deus, eu vou me esforçar por isso, porque Deus é o primeiro, tem o primeiro lugar na minha vida, eu preciso me posicionar sobre isso. Na onde eu trabalho, aonde eu estou, as pessoas precisam saber que você é cristão, irmão, que você é cristã, irmã. Jesus disse que eu e você somos luz e sal. Para que serve o sal? Para dar sabor. Para que serve luz? Para iluminar. As pessoas precisam saber que eu sou cristão, não pelo carro que eu dirijo, as roupas que eu visto, a casa onde moro, não, elas precisam saber que eu sou cristão, porque eu tenho um Deus que habita na minha vida através do seu Espírito Santo, e eu não compactuo com tudo o que falam. Estou num lugar, começou a falar besteira, as pessoas precisam respeitar que eu sou cristão, as pessoas precisam saber que eu sou cristão, e eu não compactuo com tudo que é palavrão, com tudo que é besteira que se fala, não. Começou, eu saio. Da roda de escarnecedores, eu não participo, eu saio. Por quê? Porque eu sou cristão. Se as pessoas não querem respeitar o meu cristianismo, eu também não preciso viver no meio delas. Agora, esse negócio de que, não, é que a gente tem que amar, a gente ama todo mundo. A gente, quem tem Jesus no coração, aprendeu a amar a todos. Até o ladrão, o bandido, a gente acaba amando. Mas não é por conta disso que eu tenho que me submeter a tudo que ele acha e faz. Quem busca misericórdia em Cristo Jesus encontra, como eu encontrei um dia, como você encontrou. E se essas pessoas encontrarem Jesus em nós, quando nós nos posicionamos em relação a tudo que rege a nossa vida, principalmente lá fora, a gente precisa tomar um posicionamento como cristão. As pessoas precisam saber que você é cristão, que você tem Jesus no teu coração, que um dia você levantou a mão e declarou: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, não há outro. Amém? Ou eu vivo isso, pratico isso, ou então você vai acabar como muitos que se dizem cristãos hoje aí. Aliás, o Evangelho hoje vive essa situação que nós estamos vivendo. Por quê? Porque muita gente que deveria tomar um posicionamento de cristão, não. Ele toma um posicionamento ao contrário, ele vai conforme o mundo está. Não, eu sou crente lá na igreja. Tem igrejas até, que sirva de dica, tem uma denominação no Brasil, que lá na igreja, nossa, parece todo mundo santo. Os homens vão de terno, gravata, senta de um lado, mulher vai de outro, bem bonita, e usa até véu, maravilhoso. Só que sai dali, fuma, bebe, usa roupas que às vezes, ou na maioria das vezes, não condiz com o que fala, porque eu não posso ser um na presença de Deus e um fora. Mas eu estou fora. Eu estou fora da igreja, do salão. Mas Deus, Cristo está comigo toda hora, todo o tempo.
Senão seria mentira o que ele falou em Mateus 20, está registrado em Mateus 28:20. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não está aqui na igreja, ou só aqui na igreja. Ele está aqui nesta manhã porque nós estamos cultuando, e nós vamos daqui a pouco participar e lembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário. Saímos daqui, continuamos cristãos, irmãos. Eu não sei se você sabia, mas quando você sai daqui, pisa ali para fora, você continua sendo um discípulo de Jesus, cristão. Então lá fora é que eu e você temos que mostrar que nós somos cristãos, com as nossas atitudes, com a nossa fala, com os nossos pensamentos. Isso é questão de posicionamento. E quem se posiciona, aprenda isso para 2023, quem se posiciona vive uma vida melhor. Porque quem tiver que ser teu amigo será pelo jeito que você é. Você não precisa ficar babando o ovo para qualquer um aí fora. Você não precisa ficar seguindo esses caras que falam essas bobagens por aí. Você que é jovem, adolescente, para de seguir esses tontos que falam mais besteira que você. Se tiver que seguir, siga Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele anda conosco todo dia, toda hora. Guarde a palavra dele dentro do teu coração. Se nós não guardarmos, meu irmão, as coisas, a tendência é piorar. E se a gente não tiver a palavra guardada no coração, muita gente vai sofrer. Para deixar isso claro na tua mente, Deuteronômio capítulo 6, acompanha aqui no telão. Versículo 4, Deus falando para o povo que saiu do Egito. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Mas para mim pastor, é o único Senhor. Jesus falou que o dinheiro também para muita gente é um Senhor, é um Deus. Toma cuidado. 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui eu quero entrar nessa questão de posicionamento de pai e mãe. A responsabilidade pelo teu filho é tua. Não, eu vou para a igreja, eu largo lá meu filho, graças a Deus eu fico 2 horas livre dele. Coitada das irmãs ali que dão aula, os irmãos, né? Mas depois eu tenho que pegar, irmão, ali é só uma aula. O restante, o principal, ele vai aprender com você, olhando você. Teu filho, a tua filha, ouve o que você fala, vê o que você faz. Você é o modelo para o teu filho e para a tua filha. E o problema de hoje é que muitos pais não têm esse posicionamento. Senta com o filho para falar tudo quanto é tipo de besteira, de bobagem. Fala do futebol, fala do país, fala da vida dos outros. Mas sentar e conversar sobre a Bíblia com o teu filho, com a tua filha, cabe a você, meu irmão. Deus falou para o povo, faça isso persistentemente, seja persistente, todo dia se for possível, ore com os teus filhos. Como é que eu vou orar com os meus filhos? Se ajoelha do lado deles e ora com eles. Já houve casos aqui na igreja, eu já ouvi vários casos de filhos que aprenderam isso, e quando o pai ou a mãe se esquecia, o filho ou a filha ia lá e falava, papai, não vamos orar hoje? Esqueci, vamos. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Está cheio de filhos hoje desviados, afastados, porque na cabeça do ser humano, do que se diz cristão, é assim, tudo que eu não tive, eu vou proporcionar para os meus filhos, né? Ai, que maravilha, eu vou dar casa, eu vou dar carro, eu vou pagar viagem, eu vou fazer tudo. Você tem condição? Problema seu.
mas o principal vem de você. Você é o pai, você é mãe para quem tem filhos, você é o modelo para aquela vida, para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente. Depende de você. Por isso que é uma responsabilidade muito grande ter uma família. Eu já brinquei aqui, aquela questão do menino que chega no pai e fala: pai, quanto que custa para casar, pai? E o pai fala assim: filho, eu não sei, porque até hoje, depois de 30 anos, eu estou pagando ainda. É uma responsabilidade. O provedor é o pai. Bendito aquele que tem uma companheira, uma ajudadora que também trabalha. Mas não é por conta que os dois trabalham que você esquece do teu filho, que você esquece da tua filha. Toma cuidado, meu irmão. Presta atenção no que eu vou te falar. O diabo, os demônios, nunca lutaram tanto como agora para destruir famílias. Cuidado com o que teu filho está vendo no celular. Cuidado com o que o teu filho está vendo no tablet. Cuidado com o que o teu filho está vendo na televisão. Cuidado, acompanhe. Veja o que estão ensinando para ele lá na escola onde ele está matriculado, que tipo de estudo estão dando. Se estão ensinando matemática mesmo, português, se estão ensinando história, geografia, química, ou se estão ensinando que menino e menina é tudo a mesma coisa, que pode entrar no mesmo banheiro, que agora é assim. Cuidado! O diabo tem lutado para destruir a família. Ele é um derrotado. Ele sabe que Jesus vai aparecer a qualquer hora. Ele vai ser preso. Depois de 1000 anos vai ser solto. Depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e vai sofrer a eternidade. Isso já está declarado, escrito na Bíblia. Então ele sabe que o tempo dele está no fim. E quanto mais ele puder lutar contra a tua família, separar casais, destruir relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais, ele vai fazer. Ele tem feito, irmãos. A Bíblia está se cumprindo. A Bíblia fala que ia chegar um tempo que ia ser reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão. E você vê hoje casos e mais casos aí de irmão que mata o irmão, e cara que mata o pai, cara que mata a mãe, pai que mata o filho, e brigam e discutem, se separam e não tem mais relacionamento. Está cheio de casos aí. O bom é que quando você está na presença de Deus, quando você entende a palavra de Deus, quando ela está no teu coração, você educa os teus filhos. Você traz ele para debaixo das tuas asas, como Deus, a Bíblia diz, tem os seus filhos debaixo das suas asas. Bem-aventurado é aquele que está debaixo das asas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que os teus filhos estejam debaixo das tuas asas, cuide dele, ensine a ele, fale com ele. Se tiver que chamar a atenção, chame a atenção. Chame a atenção se tiver que chamar a atenção. Se tiver até que dar uma varada, pastor, mas não pode, agora tem uma lei. Irmão, tem um ensinamento bíblico também. Pega uma varinha e, se for preciso. Mas já pensou se alguém denuncia? Irmão, é melhor você, se for denunciado, porque você corrigiu o teu filho, do que depois você ter que ir em delegacia em outro lugar aí, IML, ver teu filho morto, na delegacia ver teu filho preso. Por quê? Porque eu tinha medo. Não, irmão, não tenha medo, se posicione. Você é pai, você é mãe, você tem filho, se posicione como cristão, cumpra a palavra de Deus. Se você cumprir a palavra de Deus, Deus jamais vai te abandonar. Segundo posicionamento sobre vida financeira. Tem muita gente, meu irmão, minha irmã, que não se posiciona sobre vida financeira. Eu dizia ontem na igreja onde eu estive: você quer ter um 2023 diferente? Financeiramente falando? Poxa, eu quero. Tá bom. O que você tem plantado na presença do Senhor? Como assim, pastor? Bíblia. O que a Bíblia ensina? Trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimentos. E depois faça prova de mim.
se eu não vou abrir as janelas dos céus com bênçãos tal, sem medida, e eu, diz o Senhor, eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do teu trabalho. Então, qual é o entendimento do cristão? Eu preciso tomar um posicionamento. Eu preciso ser um ofertante, um dizimista. Ah, pastor, mas é que sabe o que é? É que eu ganho 20 pau por mês. Eu recebo essa palavra, alguém recebe? É todo mundo, né? E depois tirar 2.000 de dízimo e dar para a igreja é muito dinheiro. Por isso que Jesus falou, quando você é fiel no pouco, você também é fiel no muito. Só que no pouco, no mínimo, a maioria das pessoas que estão nas igrejas, elas têm medo. Medo do quê? Medo que vai faltar. Medo. Meu irmão, você precisa tomar um posicionamento na tua vida. Se você é cristão, creia, a bênção de Deus já está na sua vida. Pastor, mas eu não vejo. Você tem alguma coisa. Ah, mas o que eu tenho é R$1, é R$10. Você começa assim. Nossa, pastor, você começa o ano falando de dinheiro. Não, irmão, eu estou querendo o teu bem. Porque infelizmente a maioria das pessoas não sabe nem poupar. Eu falo por mim, há anos atrás eu vivia apertado, passava dificuldade, vivia apertado. E eu sempre fui dizimista. Até que um dia eu sentei, há uns 15 anos atrás, e comecei a calcular. Eu falei, eu gasto mais do que eu ganho. Está aí o erro. Eu gasto mais do que eu ganho. Então o que eu tenho que fazer? Reduzir despesas. Eu vou reduzir, eu tenho que deixar sobrar dinheiro, eu tenho que aprender a guardar dinheiro. E a maioria das pessoas fala assim, é que você não sabe quanto eu ganho, porque se você soubesse, você jamais ia falar para eu guardar dinheiro. Eu não tenho dinheiro nem para mim, quanto mais para guardar. Porque esse pensamento está na maioria da mente das pessoas. Até para te ilustrar em relação a isso, esses dias pesquisando na internet, WhatsApp, Instagram, eu vi uma foto, eu peguei, não sei se eles vão conseguir colocar aqui para vocês. Pode ser aí, irmãos? Será que dá? Não é esse de contribuir, é esse, obrigado. Uma pequena moça, uma menina, ela fez assim, em janeiro eu vou guardar R$20, em fevereiro R$40, em março, R$60, eu vou aumentando R$20 por mês. Se eu conseguir, em dezembro, R$240 que eu vou ter em dezembro R$1.560. Se você guardar R$20 esse mês, R$40 o mês que vem, R$80, indo assim. Se você conseguir, e não é difícil, porque você gasta 20 pau, 30 pau no lanche do McDonald's. Sim ou não? Mas é bom o lanche, pastor. O lanche é bom, só que ele vai para o estômago e depois, vai embora. Pizza então. Nossa, pizza custa 50. Comer pizza todo domingo é uma delícia. Faz um sacrifício de um domingo você não comer. Pega o dinheiro da pizza e guarda. Quantas coisas fúteis nós compramos? Você vai numa loja, agora em janeiro mesmo. Janeiro você vai numa loja, tem promoção. Promoção para mocinha, para jovens, tem para todo mundo, né? Aí você vê aquela camisa assim e fala, nossa, essa camisa custava 100 conto. E agora ela está por R$60. Nossa, eu vou comprar. Na maioria das vezes você nem precisa. Mas você compra porque o povo brasileiro é compulsivo, né? Tem que comprar. Eu tenho que comprar. É igual o negócio do álbum de figurinhas aí da Copa. Um dos meus netos, o mais velho, está colecionando. E claro, sobra para o avô, né? Para o pai e para o avô, né? Enfim, aí um dia eu estava calculando, tem quase 700 figurinhas, se não mais.
Para você encher um álbum, é quase R$1.000. De uma coisa que você vai olhar, tem esse jogador, tem esse, fecha e guarda. Ainda mais criança. Prefiro juntar o dinheiro no final do ano, dar de presente para ele, para o pai, para a mãe, para ele, ou então guardar numa poupança, quando ele crescer, está aqui um dinheiro para ajudar na tua faculdade. Você quer viajar no final do ano? É só você juntar esse valor aqui, 1.560 no final do ano. No começo do ano que vem, dá para ir para algum lugar, para comer, passar uns dias? Dá ou não dá? Só que se você não se posicionar em relação a isso, você vai chegar no final do ano, eu passo o cartão 10 vezes. Era para a gente ter um acampamento agora em abril desse ano. Aí a gente fez um planejamento, divide em 10 vezes. Só que lá o cara quer 50% de entrada e 30 dias antes o restante. A igreja não tem condição de bancar. Aí você fala para os irmãos, vamos fazer um acampamento. Você pode dar o teu nome, né? Vai ser em abril. A gente está programando isso desde setembro. Vai ser em abril. Se você quiser participar, falei aqui. Sabe quantos se inscreveram? Nenhum. Por quê? Porque chegam 2 meses antes, vai ter acampamento, eu passo no cartão, eu vou fazer. E a igreja tem que bancar, e às vezes as pessoas não vão, acabam cancelando, não pagam. Então vamos fazer um planejamento. O ano que vem, se Deus permitir, vamos ter um acampamento. Vamos começar a pagar a partir de agora, a partir de março. Mas quando chegar lá, está pago. Planejamento, posicionamento. Se você quer ter uma vida financeira abençoada, existem mecanismos que a Bíblia ensina, espiritualmente falando. Seja um dizimista, seja um ofertante na casa do Senhor. Você já larga na frente. O restante, peça sabedoria ao Senhor para administrar a tua vida financeira. Você começou a ganhar dinheiro, estou ganhando dinheiro. Guarde. Não vai querendo comprar tudo, gastar com tudo. Guarde. Pense no teu futuro, planeje. Você quer comprar uma casa? Poxa, é o maior sonho que eu tenho. Planeje, você precisa dar uma entrada. Guarde dinheiro, não gaste tudo. Abra mão às vezes de uma pizza, de um lanche, de um passeio, para o teu benefício lá na frente. Dica que eu estou te dando hoje. Posicionamento financeiro. Eu vou viver uma vida financeira diferente no ano de 2023, pro resto da minha vida. Amém? Você pode levantar a tua mão e dizer assim, eu vou. Espera um pouquinho, espera aí. Você está falando diante de Deus, tá? O diabo está lá fora ouvindo, tá? Ok? Então, se você não quiser, não fala. Não vá fazer voto de tolo. Ok? Entendido? Levanta a sua mão, então. Diga assim, eu vou viver diferente em 2023. Minha vida financeira não será mais a mesma. Porque eu vou me posicionar diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 17:16 diz assim: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Salomão escreveu isso por quê? Ele falou, dinheiro se eu pedir, Deus dá. Se eu pedir riqueza, Deus dá. Se eu pedir a morte dos meus inimigos, Deus também dá. Não, eu vou pedir sabedoria. E Deus deu sabedoria, Deus deu riqueza, e Deus livrou ele dos seus inimigos. Ele teve reinados e reinados de paz. E aí ele escreve, do que serve o dinheiro na mão do tolo? O tolo, quando pega o dinheiro, ele gasta. Ainda ontem, quando eu estava no final do culto, lá jantando com os irmãos, um deles disse, eu estava ouvindo que eu instalo a internet, estava na casa de uma mulher, e o irmão dela na prisão ligou para ela. E ela botou no Viva Voz e eu estou lá ouvindo, né? Instalando um negócio e não pude deixar de não ouvir. O irmão dela falando, olha, recebi meu benefício, 1.400 conto. Estou saindo daqui à noite, vou pegar um táxi até aí e amanhã nós vamos curtir, maninha, vamos sair, vamos gastar todo esse dinheiro, beber, sambar e os cambal.
Dinheiro na mão de tolo. Curte, 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 quando acaba, vai querer roubar e volta para a prisão. Provérbios 13:11 diz assim: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Você quer ter uma vida financeira abençoada? Poxa, é o que eu mais quero, pastor. Tenha um coração generoso. Posicione-se em relação a isso, generoso, abençoe pessoas, que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Tenha um coração generoso, abençoe, com pouco, com muito, seja um canal de bênçãos na tua vida, meu irmão, minha irmã. Às vezes não, na maioria das vezes, preciso correr aqui que eu preciso terminar. Na maioria das vezes, o Espírito Santo quer falar no teu coração. Está vendo aquela irmã ali? Está vendo aquele irmão lá? Ele está precisando de uma ajuda. Tira aí 50 e dá para ele. Tira 100 e dá para ele. Abençoa. Aí a pessoa fala assim: repreendo, diabo, em nome de Jesus. Deus quer usar você para ser uma bênção. Você precisa se posicionar em relação a isso. Porque hoje a gente vive a ideia dos crentes que só quer. Só quer. Os crentes que só querem usar. Usa a igreja, usa o pastor. Está precisando de oração, usa o pastor. Usa os obreiros, precisa da igreja, precisa disso. Aí depois que está tudo bem, tchau, esquece. Da mesma forma fazem com Jesus. Meu irmão, Deus tem prazer, segundo a Bíblia, em prosperar os seus filhos. Deus quer que você tenha uma vida financeira abençoada. Para quê? Para você ter um coração generoso, para você abençoar pessoas. Tem gente que precisa de ajuda financeira, tem gente que está passando por momentos difíceis e precisa, e Deus quer falar no teu coração, meu irmão. Eu podia citar aqui várias vezes que isso aconteceu comigo, nas duas vias. Eu fui ajudado no passado, pessoas que sentiram o desejo e colocaram dinheiro no meu bolso. Eu fiz isso várias vezes, peguei dinheiro e coloquei no bolso de pessoas, e um dos casos aqui no passado, a família não tinha gás, e eu coloquei na época, olha que tempo bom, não era R$25 o botijão de gás, né? Que tempo bom. Eu coloquei R$25 no bolso da pessoa. Falou: Deus está tocando no meu coração, eu quero te abençoar. O que eu tenho, meu irmão? Tó. E ele ficou assim: não, pastor, não, irmão, por favor. Aí, na outra semana, a esposa disse: pastor, a gente está sem gás. Foi o dinheiro do gás. Deus quer abençoar a tua vida, e Deus quer que você seja uma bênção também na vida de outras pessoas. Amém? Amém. Por último, e não tão difícil de viver, nós precisamos de cristãos que tomem um posicionamento espiritual. Gente que ore. Agora é a prova. Estava esperando chegar esse momento da gente agora fazer um voto diante de Deus. Deus, nesse próximo ano, ou nesse ano de 2023, eu quero orar mais, eu quero estar mais presente nos cultos de oração, eu quero ler a tua palavra. Amém? Levanta a tua mão ao céu, então, se você quer, né? Nossa, diminuiu as mãos. Quer dizer que quando é grana, você quer. Agora, o bônus você quer, o ônus não. Bom, quem quer, levanta a sua mão. E diga assim: Senhor Deus, neste ano, eu quero orar mais, ler mais a tua palavra. Eu quero viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida espiritual. Mas eu preciso de ajuda. Me ajuda, me desperta, me capacita a viver assim, neste ano e pelo resto da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O bom disso tudo é que terça-feira vai estar cheio aqui, né?
As terças de oração, obrigado por lembrar, né? Porque terça realmente vai estar cheio aqui, começa os 6 dias, né? Na outra terça. Porque a igreja que ora é a igreja que sai na frente, é a igreja que se posiciona. Quando a igreja está de joelho, Deus está agindo, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está salvando. Tem um irmão que tem vindo aqui na igreja, um dos exemplos, e ele mandou um áudio essa semana dizendo: pastor, minha mãe teve um problema, um pequeno AVC, foi levada às pressas para o hospital, está lá na UTI, está internada. Jesus amado, tem misericórdia. Eu passei num grupo que nós temos de líderes, de pastores, presbíteros, e no mesmo instante a presbítera Laís, que é líder da intercessão, mandou um áudio orando, tal. Os obreiros, os irmãos que fazem parte desse grupo, a gente começou a orar, mandei esse áudio para ele. No outro dia, ele mandou o áudio: pastor, o senhor não acredita, minha mãe levamos para fazer exame, ela fez exames por causa do AVC, o médico desconfiou que ela tinha problema no coração, que ela tinha problema disso, fez todos os exames, não apareceu nada. Por quê? Porque a igreja que ora, Deus ouve. A oração de um justo pode muito em seu efeito. Então, ou eu como cristão, ou você como cristão, toma um posicionamento, lê a Bíblia e começa a falar o que as pessoas não falam. Eu já preguei sobre isso aqui várias vezes. Você e eu temos que falar o que as pessoas não estão falando. Porque o que se fala hoje? Coitado do Brasil, coitado do povo, estamos lascados, o que será da gente? E se a empresa fechar? Isso, o que você tem que falar? O que está escrito na palavra. O que está escrito na palavra? Mais de 8.000 promessas para os filhos de Deus que creem na sua palavra. Aliás, dizem os historiadores bíblicos que existem escritos na Bíblia 366 vezes aquela frase: não temas. Segundo os estudiosos dizem. E por que 366? Porque se tiver aquele ano bissexto, vai ter 366 dias. Pois então tem uma palavra para esse dia. O que Deus está falando? Todo ano: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Creia, não temas, eu estou contigo. E para de pensar pequeno. Leia a Bíblia, para de pensar pequeno, pense grande. Conheça a palavra de Deus, irmão, irmã. Se você comprar um carro zero, se você comprar esses carros de hoje um pouco mais sofisticado, se você não pegar o manual e ler, você vai apertar botão, vai acabar explodindo o carro. Porque é cheio de botão, você precisa conhecer. Para que serve esse botão? Para que serve isso? Para que serve aquilo? Para que serve aquilo outro? Para quê? Para quê? Para quê? Da mesma forma, você quer ter uma vida abençoada? Leia a palavra, guarde no teu coração. Como Deus falou, Deuteronômio 6:8, o último texto aqui para a gente ir para a ceia: amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e no portão. Ou seja, aonde você estiver, você tem a palavra. Aí alguém chega em você e fala assim: escuta, tá difícil, você ouviu falar que vai fechar a empresa aqui? Já pensou se fechar? Meu Deus, o que vai ser da gente? Olha, na boa, tá? Eu sou cristão, eu tenho um Deus, e a palavra dele me garante que ele sempre vai cuidar de mim. Se ele fecha uma porta aqui, ou se fechar uma porta aqui, ele já está providenciando outra bem melhor ali. Ah, é? Como assim? Não, esse é o meu Deus, né? É o Deus que eu sirvo. É o Deus que está sentado num trono de glória, que tem todo o poder nas suas mãos e rege todo o universo. Se Deus cuida de todo o universo, Ele não vai cuidar de mim, de você? Sim ou não, irmãos? Sim. Ele vai cuidar, como Ele tem cuidado. Veio a pandemia, você está aqui, você está vivo, você está respirando, graças a Deus. Todo mundo já comeu aqui hoje, exceto quem está de jejum? Irmão, não é pegadinha, se você já comeu, levanta a mão.
Eu sei que crente come. Teve gente que até hoje não conseguiu comer nada. Tem gente que está no hospital que não pode comer nada. Veja como Deus te ama. Veja como Deus te abençoa. Ou seja, eu podia ficar citando aqui N coisas. Mas é preciso, cristão, tomar um posicionamento. E como a gente está no começo do ano, comece um ano diferente. Orando mais. Lendo mais a Bíblia. Poupe dinheiro. Invista na obra de Deus, invista nas pessoas, deixa Deus te usar. Pastor, quando eu tiver, pode ter certeza, irmão, então você não conhece a Bíblia, porque em Efésios capítulo 1 versículo 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A bênção está lá. O que eu tenho que fazer? Catar? Vamos lá, igual os caras querem pegar a pipa, jogar e puxar, vem bênção. Não. Deus já te abençoou. No tempo dele, as coisas vão chegar na tua vida. Mas tem atitudes que você toma, que você se posiciona para mostrar para quem? Para as pessoas? Não, você não precisa mostrar para ninguém. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta são contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, também nas regiões celestiais, que querem lutar para impedir a bênção de Deus chegar na tua vida, que quer trazer dúvida no teu coração, que quer deixar a gente pensando pequeno, um batendo no outro, falando mal do outro, criticando o outro. Meu irmão, nós somos uma família. Nós vamos morar todos no mesmo lugar. Amém? Os que já partiram, um dia nós vamos reencontrá-los. Com um corpo incorruptível, com uma nova mentalidade. Todos aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador vão viver a vida eterna nos céus com Deus. Ponto. Então, algumas posições nós precisamos tomar como cristãos. E se você ainda não é cristão, não, eu sou cristão, eu conheço Jesus. Você já entregou a tua vida para Ele? Ele já acessou teu coração? Você já se batizou? Não, quando eu era criança eu fui batizado. Não é esse batismo. Porque esse batismo, quando você batiza uma criança, segundo a Bíblia, batismo representa a remissão de pecados. A criança, ela não tem como se arrepender. Batismo, você só toma uma decisão quando você se arrepende. Você fala, meu Deus, e agora eu entendi como eu sou chucro, como eu sou ignorante, como eu cometi erros e mais erros na minha vida. Eu não quero mais essa vida, Senhor, eu quero viver uma nova vida. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Vem, Jesus, e habita dentro de mim. Eu te entrego a minha vida. Quando você faz isso, Jesus vem e começa a te transformar. Aí sim, conscientemente, você é batizado. E quando você é batizado, você nasce de novo, agora na dimensão espiritual. Uma vida que não tem fim na presença do Senhor. Posicionamento. Ou eu e você posicionamos como igreja, ou vai chegar 2023 no final, em dezembro, e a gente vai estar, irmão, esse ano foi uma luta, né? Foi uma luta, né? Você vê? Foi de luta, mas também foi de grandes vitórias na presença do Senhor. Crê nessa palavra? Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos, mesmo assentados.